Agora vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós vamos ler o versículo 2 e nós estamos falando sobre a expansão do Evangelho. Nós estamos falando sobre isso. Paulo pediu oração para que o Evangelho tivesse portas livres, livre curso, né? Foi o que nós estudamos. Algumas coisas circundam o Evangelho. Não somente as pessoas que irão receber a mensagem do Senhor, a oração daqueles que intercedem pelos pregadores, mas hoje nós vamos ver aqui uma outra coisa que circunda o Evangelho, os opositores. Tá? Versículo 2 diz assim: orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Pois a fé não é de todos. Podeis sentar, irmãos. A expansão do Evangelho, ela também fala dos opositores. O que está em volta do Evangelho não é somente a oração daqueles que intercedem pelos pregadores. Isso é muito bom. Semana passada, ou retrasada, né? Porque semana passada estive pregando em Ji-Paraná. Na semana retrasada nós vimos que 4 são os pregadores do Evangelho: os missionários, os evangelistas, os pastores e os professores, os mestres da igreja. Estes 4 precisam da sua oração, para que a palavra de Deus possa ter um livre curso, para que ela corra bem. Paulo usa aqui o verbo correr. Porém, Paulo também pede oração por um motivo oposto a esse, um motivo opositor, que de fato são os homens maus. No grego está escrito assim: e para que sejamos livres a partir dos perversos e malignos homens, não pois de todos a fé. Ele quer dizer, pois a fé não é de todos. Como sabemos, o apóstolo Paulo, ele sempre foi perseguido por pregar Jesus como Messias no meio dos judeus, não é verdade? Porque os judeus sempre esperaram o Messias. Eles criaram expectativas em cima de vários Messias, supostos Messias. E quando o verdadeiro Messias veio, eles também criaram a expectativa, como aquele versículo de Mateus 11:12 nos diz. Porque Mateus 11:12, Jesus disse assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e todo homem se esforça por entrar nele. As pessoas entendem errado este versículo. Elas acham que o reino de Deus, a salvação, é pelo esforço humano. Mas isso é contra toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Jesus não iria contradizer a palavra de Deus. Quando Jesus disse isso, veja bem, Jesus estava falando dos dias de João até agora. Esse agora era na hora que Jesus estava falando, não é agora que eu estou falando. Esse agora tem 2000 anos. Dos dias de João até a hora que Jesus estava falando, aquele versículo de Mateus 11:12, no grego diz que o reino dos céus, não é que ele era ganho por esforço, mas que o reino dos céus sofria violência. Esta é a tradução correta e mais clara. O reino dos céus sofria violência pelos homens. Não é que ele é ganho por esforço. Justamente porque as pessoas pensavam que o reino dos céus era conquistado pela força, porque o Messias estava chegando. Qual que era a pregação de João Batista? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ora, se o reino dos céus está próximo é porque o Messias está aí. E na opinião dos judeus, o Messias era aquele que restauraria o reino geográfico para Israel. Iria colocá-lo nas alturas como foi na época do rei Davi. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Mas dos dias de João até aquela hora que Jesus estava falando, quanto tempo foi isso, irmãos? 6 meses. Porque João era 6 meses mais velho que Jesus. João era primo segundo de Jesus, porque a mãe de Jesus era prima da mãe de João. E quando a mãe de Jesus se viu grávida do Espírito Santo, foi visitar a sua prima Isabel. Isabel já estava grávida de João Batista há 6 meses. Havia 6 meses. E um sacerdote começava o seu ministério sacerdotal, visto que João Batista era filho de sacerdote, do sacerdote Zacarias.
Ele começava aos 30 anos, de acordo com a lei de Moisés. Quando João Batista fez 30 anos, ele não foi para o templo, pregar no templo, ou ter as suas funções sacerdotais como seu pai tinha. Ele foi para o deserto da Judéia, ele foi para a beirada do Jordão, para pregar aos transeuntes e batizar aqueles que acreditavam em sua mensagem. Mas sua mensagem era esta: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Daí 6 meses que João estava, nessa mensagem, e os homens atropelando uns aos outros no reino, entendendo errado que o reino de Deus era tomado assim na força. Até Herodes era um deles, que a Bíblia diz que Herodes ia ver João batizando as pessoas. Quem sabe Herodes também pensava: que tal ser eu o rei deste reino? E então João desmascarava Herodes em seus pecados, e Herodes então mandou prendê-lo. Mas quando deu 6 meses que João estava pregando, chegou outro sacerdote. Chegou o sumo sacerdote, com tudo maiúsculo. Jesus também. Depois de 6 meses ele fez 30 anos também e foi começar o ministério dele. Mas o ministério dele não era como o de João. O de João era para dizer que o reino estava próximo, e o de Jesus era para mostrar-se como o rei deste reino. É por isso que Jesus falou: dos dias de João até agora, as pessoas estão se atropelando aí. As pessoas estão quebrando, estão destruindo o reino de Deus. Elas estão se esforçando, elas estão se batendo, fazendo violência ao reino. Mas sabe o que Jesus disse? Como é que é de quem é o reino dos céus? Ele disse: é do pobre de espírito, não é do valente, não é de Herodes, não é do rei. O evangelho é do pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é por esforço, não, é graça. O reino dos céus é pela graça de Deus, é para aquele que, sendo pobre de espírito, porque todo ser humano é, porque ninguém tem nada a oferecer a Deus, então todo mundo é pobre, porém nem todos reconhecem. Mas para aquele que reconhece que é pobre de espírito e chora por causa disso, então dele é o reino dos céus e ele será consolado. É isso que as pessoas não entendem e usam metade de um versículo para dizer que o reino de Deus é ganho por esforço, você tem que se esforçar para ser salvo. Meu Deus, como que uma pessoa consegue chutar a Bíblia inteira por causa de metade de um versículo, que ela nem citou ele inteiro, quanto mais o contexto? Eu não entendo isso, porém existe, e existe muito. Mas estes judeus, por esperarem um reino messiânico terreno, eles perseguiam Paulo, porque Paulo dizia: Jesus é o Messias. Messias é Cristo, né? Jesus é o Cristo, e os judeus odiavam essa declaração, até hoje odeiam. Se vocês disserem para os judeus: Jesus é o Cristo ou o Messias, eles brigam com você. Assisti um short ali, um corte ali do YouTube, daquele programa da Rádio Musical FM, do pastor César Cavalcante, um judeu e um pastor. O judeu disse para o pastor: Jesus pecou, Jesus pecou, Jesus era um homem comum, não tem Messias nisso, foi um engano que vocês cristãos caíram. Até hoje eles não aceitam. Porém, como Paulo já tinha sido um rabino, conhecedor de tudo quanto é tradição oral que existia na sua época e também da lei, da Torá, ele discutia com os judeus dentro de uma sinagoga, porque ele podia chegar na sinagoga e pregar, porque ele era judeu rabino. E então, quando ele discutia sobre a messianidade de Jesus, ele convencia alguns e os outros se juntavam para bater nele. Causava-lhe isso muito sofrimento por causa das perseguições, o que é o espinho na carne de Paulo. Até hoje as pessoas dizem: não sabemos o que é, ninguém sabe o que é o espinho na carne de Paulo. Ora, só se eu não lesse a Bíblia. Se eu não lesse a Bíblia, eu não saberia. Mas eu leio, graças a Deus que eu leio a Bíblia. E Paulo falou o que é o espinho na carne dele: mensageiro de Satanás para me esbofetear. E esses bofetões de Satanás que ele levava, dos mensageiros de Satanás, eram justamente as perseguições que o apóstolo Paulo sofria por pregar o reino de Deus. É ele mesmo que falou isso, não fui eu. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, até o capítulo 12, versículo 10. Está muito claro isso. Aí as pessoas ficam sugerindo espinhos para a carne de Paulo. Coitado, nem tem carne mais, né?
que já enterrou, já virou tudo pó, nem carne ele tem mais. Mas o povo ainda quer enfiar espinho na carne do bichinho. A palavra perverso, que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 2, raramente é utilizada no Novo Testamento, mas no Antigo com abundância, os irmãos sabem. O significado de uma pessoa perversa na Bíblia é uma pessoa inadequada, uma pessoa estranha ao lugar, uma pessoa imprópria, distorcida, não alinhada às normas, esquisita. É claro, tem um monte de gente esquisita, né? Eu não sei se eu sou um deles, mas tem um monte de gente esquisito mesmo. Mas não é o esquisito aos nossos olhos que torna uma pessoa perversa. O que torna, ou que define uma pessoa perversa, é ela ser esquisita aos olhos de Deus. Deus olha e fala, mas esse fulano é esquisito. Então ele é um perverso. Porque Deus está olhando segundo suas normas divinas, e qualquer ímpio se encaixa nessa descrição. Todo ímpio é perverso, porque todo ímpio aos olhos de Deus é distorcido, é não alinhado às normas, ele é impróprio, ele é estranho às normas de Deus, às regras de Deus. E por causa disso, por estar desalinhado ao padrão de Deus, todo ímpio é um perverso debaixo de rejeição e condenação. Não só os judeus eram os principais opositores do Evangelho, foi assim com Paulo, mas também os tessalonicenses cristãos que aceitaram o Evangelho de Paulo, sofreram com a rejeição de seus próprios patrícios, como vimos na primeira carta. Se você voltar lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz para os tessalonicenses que eles não deviam tomar os seus sofrimentos como um desânimo, porque da mesma forma que eles estavam sendo perseguidos por seus compatriotas tessalonicenses incrédulos, também, Paulo diz, nós, judeus cristãos, fomos perseguidos pelos judeus que não aceitaram Jesus. E Paulo ainda diz o seguinte no versículo 15, eles não só mataram e perseguiram os profetas e apóstolos do nosso Senhor, como também mataram nosso próprio Senhor. E Paulo diz, a condenação deles já foi dada. Não vai vir não. Não vai vir não, já foi dada. Todos os perversos, eles já têm a sua sentença dada. Não é que vai vir. A questão é que ele anda debaixo da sentença de Deus. O perverso, enquanto caminha nesta terra, ele anda debaixo da sentença de Deus. O que paira sobre ele é a nuvem da ira de Deus. É por isso que Isaías diz, os ímpios não têm paz. Só que eles não sabem. Só porque come carne assada todo domingo não significa que tem paz. Mas para eles sim. Só porque gastam todo o dinheiro do seu salário em latas e latas de cerveja, eles acham que tem paz. Eles não sabem que existe uma penumbra da nuvem de Deus sobre eles, que pode cair a qualquer momento e despejando sobre eles uma ira acumulada. Eles não sabem disso. Então eles não podem ter paz. Mas não só naquela época havia opositores, hoje também há muitos opositores que rejeitam tanto a mensagem quanto os mensageiros do Senhor. Paulo chama tais pessoas de homens perversos, como já vimos, desalinhados, mas também os chama de malignos, do grego poneros. Esse adjetivo não é só de Satanás, que é o mal personalizado, mas homens também são chamados assim na Bíblia. Estes são os malvados que causam dor e agonia naqueles a quem eles maltratam. Essas pessoas, elas causam angústia no coração do verdadeiro crente, porque o verdadeiro crente vai evangelizar, e lembre-se disso, meu irmão, quando você estiver evangelizando e você sofrer a perversidade destes homens, você não pode reagir, não pode reagir. Nós temos que nos sentir bem-aventurados, porque Jesus Cristo falou, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Agora, se você revida alguém que está te caluniando, te perseguindo, te humilhando, uma pessoa que está trazendo sobre você motivo de vergonha, de chacota, porque você é cristão, está pregando o evangelho, você deve se alegrar com isso. É o que a palavra de Deus diz. Eu vejo crentes rebatendo ímpios que querem humilhá-los por causa do evangelho. Ora, deixe que humilhem. Mais do que humilharam a Jesus, eles não vão me humilhar. Eu não vou conseguir ser mais humilhado do que meu mestre. Então tudo que eles fizerem contra mim ainda é pouco. Fala igual meu irmão, né, pastor Charles, fala assim: quando você for falar mal de mim, você me chama, que tem um monte de coisa que eu sei sobre mim que você não sabe. Um monte de coisa ruim que eu sei sobre mim que você não sabe. Então o que você falar mal de mim ainda é pouco. Mas se você me chamar, eu te conto muita coisa ruim sobre mim, que aí dá para você falar mais mal ainda. Jesus Cristo fez uma análise de todos os homens. E sabe que conclusão ele chegou? Todos vocês são maus. Mateus 7,11. Essa é uma constatação a nosso respeito da parte de Deus. E Deus não está exagerando. Deus está vendo a realidade. Todos vocês são maus, diz Deus, a nosso respeito. A toda a humanidade. Quando Jesus foi chamado de bom por um jovem rico, Jesus não negou que ele fosse bom, mas não aceitou ser reconhecido apenas como homem. Bom mestre, olha aí. Bom mestre, mas espera aí, bom só tem um que é Deus. Jesus não estava negando que ele era bom. Jesus apenas estava negando ser reconhecido apenas como um homem, apenas como um mestre. Agora, se afinal de contas você achar que Jesus é bom, então você também tem que crer que ele é Deus, porque só existe um bom que é Deus. Pergunte isso a um testemunha de Jeová, porque ele não acredita que Jesus é Deus. Pergunte para ele: Jesus é bom? E ele vai dizer: claro que Jesus é bom. Então Jesus é Deus, porque Jesus falou que só tem um bom que é Deus. E agora, Jesus é bom de novo? Ou ele vai ter que falar que Jesus é ruim? Ou então ele vai ter que confessar que Jesus é Deus. Agora, se você chamá-lo de mestre, ou qualquer outro título que eleve Jesus Cristo a um nível de bondade, porque bondade mesmo só existe em Deus, você terá que reconhecê-lo como Deus, porque título nenhum consegue elevar nenhum homem ao patamar divino, ou seja, não há ninguém, por excelente que ele possa ser aos nossos olhos, que seja bom aos olhos de Deus, por mais que você tente elevar esta pessoa. Agora, se você não reconhece duas coisas: primeiro, que Cristo é Deus e por isso ele é bom, e que todos nós somos maus, você também é um opositor do evangelho. Agora, nesse sentido de que todos nós somos maus, alguns homens deixarão de ser maus e passarão a ser bons. Eles receberão a fé que vem do nosso Deus para todo aquele que ele escolheu antes da fundação do mundo. Os outros vão continuar sendo maus, pois a fé não é de todos. A fé não é de todos. Deus vai escolher entre todos os homens maus, todos os homens, 100% dos homens, tirando Jesus Cristo, são maus. Deus vai escolher uma parte destes homens e vai lhes dar a fé. Os demais ele vai deixar sem fé. Paulo é que diz isso: a fé não é de todos. A fé não é de todos. A fé é um dom de Deus. É impossível fugir da doutrina calvinista aqui. A fé não é de todos. Os arminianos dizem que a fé vem do próprio homem, mas a Bíblia nega isso. A fé é um dom de Deus. Se proviesse do homem, então não haveria este versículo na Bíblia. Mas Paulo diz que a fé não é de todos. Ele não está dizendo que nem todos exercem a fé que têm. Se os arminianos estivessem certos, o versículo aqui seria assim:
Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois nem todos exercem a fé que têm. Não é isso que está escrito. Está escrito que a fé não é de todos. Paulo usa para todos aqui um genitivo no grego, que significa pronome possessivo. Nem todos possuem a fé. Nem todos possuem a fé. E o contexto, Paulo está falando de quê? De evangelho, não é? Orem para que o evangelho corra, não é isso? Para que alcance pessoas. Então ele está falando da fé salvadora, ora. Nós sabemos que há vários tipos de fé. Fé histórica, fé miraculosa, fé confessional, fé imaginária. Mas existe a fé salvadora, e é desta que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que a fé salvadora não é de todos, ou seja, Deus não deu a fé para todos os homens. Os homens perversos e maus são um exemplo disto. Em outras palavras, a fé não pertence a todos. Como então? Todos os homens teriam fé para exercitá-la em Cristo? Somente aqueles a quem Deus a concede é que terão fé para confiar e crer em Cristo. Os demais não a recebem e continuam na situação de maus, perversos e opositores do Evangelho. E Paulo pede oração para ser livre desse tipo de gente. Paulo, mas você não quer encontrar opositores na sua frente quando você estiver pregando o Evangelho? Eu sei que vou encontrar. Mas estes homens, como disse Jesus acerca dos fariseus, eles não somente não recebem o evangelho que você prega, como impedem outros também de receber. Eles ficam na porta do reino, Jesus falou, não entram e não deixam outros entrarem. Então os fariseus eram um exemplo de opositores do evangelho. Eles foram homens perversos e maus que foram denunciados por Jesus Cristo em várias partes dos evangelhos, principalmente em Mateus 23. Depois você lê em casa Mateus 23 e você vai ver Jesus Cristo de uma forma que este mundo não conhece. Um Jesus Cristo que chama fariseus de hipócritas, toda hora. Ele chamou pelo menos umas 8 vezes os fariseus de hipócritas. Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Jesus chama os fariseus de assassinos. Por que você acha que eles levaram Jesus para entregar a Pilatos para ser morto? Jesus desmascarou os homens perversos e maus de sua época. Um outro homem chamado Bar Jesus, porque Jesus era um nome comum naquela época. Naquela época, Jesus era o mesmo nome de Josué. E em homenagem a Josué, que derrubou as muralhas de Jericó, vários homens de Israel se chamaram Josué posteriormente. Tem muitos, muitos. Inclusive aquele sacerdote do livro do profeta Zacarias, que nos livros históricos de 2 Crônicas, de Esdras, ele é chamado de Jesua, que é a mesma coisa de Jesus, no grego. Jesus, Josué, Oséias, Isaías, tudo é a mesma coisa. Todos estes nomes significam o Senhor salva. Mas havia um judeu mágico, na época dos apóstolos, chamado Bar Jesus. Bar quer dizer filho, né? Do aramaico quer dizer filho. O pai dele então é que se chamava Jesus. E este homem também foi um opositor do evangelho. Homem mau, que tentou desviar da fé um procônsul romano chamado Sérgio Paulo, a quem o apóstolo Paulo evangelizava. Esse registro está em Atos 13, de 6 ao 12. Paulo pregava o evangelho ao procônsul Sérgio Paulo, e ele queria ouvir o que Paulo e Barnabé tinham a dizer acerca do evangelho. Mas esse mágico, chamado Bar Jesus, ele distraía o procônsul Sérgio Paulo com as suas magias. Então Paulo, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele mágico e disse assim: ó filho do diabo, cheio do engano e de toda injustiça, visto que você perverte os caminhos retos do Senhor, você ficará cego a partir de agora, e você será levado pela mão
Na mesma hora aquele homem ficou cego. E o procônsul Sérgio Paulo creu no Senhor Jesus e se converteu. Ou seja, o tiro do diabo saiu pela culatra. Paulo sabia que estes homens se oporiam ao evangelho, mas Paulo não tem medo deles. Porém, Paulo sabe que estes homens são um obstáculo para aqueles que vão crer. Sérgio Paulo estava crendo, o procônsul. Porém, em um certo momento da pregação, ele estava distraído. Ora, hoje também há outros opositores do evangelho, preste atenção se não é verdade, hereges que pregam falsas doutrinas. Eles são capazes de seduzir muitas pessoas com o seu engano e com isso afastá-las do genuíno evangelho de nosso Senhor. Quantas pessoas dão ouvidos a hereges? Muitas. Ah, o profeta falou. Ah, não, o revelador disse. As pessoas são facilmente enganadas por estes opositores do evangelho. Outros opositores são os falsos cristãos, porque os falsos cristãos são a favor do outro evangelho. Eles defendem o evangelho das obras, eles defendem o evangelho inclusivo, eles defendem o evangelho social, defendem o evangelho subjetivo individualista, defendem o evangelho liberal, tanto teológica quanto moralmente, defendem o evangelho da prosperidade e outros tipos de evangelho que se misturam ao verdadeiro evangelho justamente para se opor a ele. Visto que um cristão só pode ser cristão se for verdadeiro, logo o falso cristão não é cristão em primeiro lugar. E uma vez que o evangelho só pode ser o verdadeiro, logo o outro evangelho não é evangelho coisa nenhuma. Paulo diz, cuidado com os falsos irmãos. Cuidado com os falsos irmãos. Eles têm aparência de santidade, eles têm aparência, a cerimônia, a santimônia, é a cerimônia da santidade. Eles parecem que são seus irmãos, mas não são. Eles incluem alguma coisa dessas aqui. Evangelho de obras, você só pode ser salvo se fizer isso. Evangelho de obras. Evangelho inclusivo, claro que o evangelho é inclusivo, né? Não há nada mais nesse mundo inclusivo do que o evangelho. Porém agora este nome, como eles roubam o nome de tudo, então, evangelho inclusivo é aquele que aceita os homossexuais como eles são, de fato o evangelho aceita, mas que permitem os homossexuais continuar como eles são, o que o evangelho não permite. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não diz assim, aceite você mesmo, você tem que se aceitar. O evangelho diz, você tem que se negar. Quem não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. É o que Jesus falou. Agora tem um monte, tanto falando de homossexuais, é um exemplo, porque inclusão aí eles colocaram isso. Agora é todo mundo. Se você vem a Cristo como um pecador, e não se arrepende, acha que pode continuar com Cristo, com seus pecados, isso serve para você também. Porque Jesus Cristo, ele está dizendo que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar não é só as coisas, é negar você. Negar não é só as suas práticas, mas negar você. Negar não só o que você fala, mas você mesmo, negar você. Negar você é muito mais do que negar suas coisas. Você pode se desfazer de um pecado, mas continuar com ele dentro do seu coração. Muitos crentes se desfazem de certos pecados e até confessam certos pecados porque foram pegos. Eles foram pegos, por isso que ele confessa. Mas quanto tempo estava nele antes de ser pego? Estava há muito tempo, mas nunca confessou. Então será que confessou porque realmente via a negridão desse pecado? Não, mas porque agora a sua reputação foi manchada. Então vamos confessar, agora vamos dar uma de humilde aqui, né? Vamos confessar, pedir perdão. Não estou dizendo que isso não é humildade. Talvez Deus forçou a situação para que a pessoa se tornasse humilde, que de fato pode ser.
Mas quantos só fazem isso por causa da vergonha, da surpresa? Agora, que Deus leve estas pessoas mesmo a esse arrependimento e essa humildade também por este caminho. Não tem problema isso para Deus. Agora, se a pessoa não tem arrependimento, se a pessoa quer continuar do jeito que ela veio, isso não é cristão. Em Atos 15, lemos de certos homens da Judéia, versículo 1, que ensinavam os irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Olha aí. Os caras vêm lá do judaísmo para o cristianismo e querem trazer as coisas do judaísmo para dentro da igreja. Olha o que os apóstolos disseram, lá no versículo 24. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento. Os apóstolos falaram, isso não veio de nós. Eles estão falando isso porque já vieram assim daquela religião. Quantas pessoas não são assim, irmãos? Vem de outras igrejas para a nossa, quando chega aqui quer colocar o que tinha lá na outra igreja aqui. Mas por que não ficou lá? Meu filho, já não tem uma igreja com isso que você quer? Por que você saiu dela? Não dá para entender. Não, porque na minha, ainda fala minha, né? Já saiu de lá, ainda fala minha. Minha igreja tinha isso. Ué, se é sua igreja, por que você não está lá? E assim, essas contaminações começam. Pastor com medo de perder. Ah, é mesmo, né? Boa ideia. Aí vai e coloca aquilo dentro da igreja, perturba a alma do povo, que os apóstolos falaram, perturba, transtornaram as vossas almas. Transtorna a alma do povo e a igreja vira uma bagunça. Fala, irmão, isso tinha na sua igreja? É sua igreja? Por que você não está lá? Se é sua igreja, volta para lá. Ah, não, eu não estou lá mais, então não é sua igreja. E outra coisa, você saiu de lá, não traga as coisas de lá. Venha aprender. Porque se eu for daqui para uma outra igreja que não é como essa aqui, eu vou ter que aprender. As pessoas fazem isto porque perturbam as almas dos verdadeiros crentes. Paulo diz, Deus nos livre desses homens perversos e maus que têm nome de crente. Tem nome de crente. Está achando que perverso e mau é só o ímpio lá fora que impede, que se opõe ao evangelho que você prega? Não. Dentro da igreja também tem pessoas más e perversas, que se opõem ao evangelho verdadeiro com outro evangelho. Mas como vimos, o apóstolo Paulo, ele não aceita. Sabia, irmãos, que o apóstolo Paulo até aceitava o evangelho verdadeiro com intenções perversas? Mas Paulo nunca aceitou o outro evangelho, nem com boas intenções. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo fala isso, né? Capítulo 1, a partir do verso 18, ele fala, eu sei que tem muitas pessoas que pregam por inveja, por contenda, outros até pregam de boa fé, alguns pregam para tentar me atingir só porque eu estou preso. Paulo disse isso aos Filipenses. Mas ele fala bem assim, não importa, se ele estiver pregando o evangelho mesmo, não importa, Cristo está sendo pregado. As intenções eles vão ver com Deus. Agora, quando se trata do outro evangelho, que é a mentira, que é aquele evangelho além deste que Paulo já anunciou, Paulo fala aos Gálatas, ele diz assim, não. Se alguém trouxer outro evangelho, além do que eu já tenho dito, e até mesmo seja um anjo do céu, e até mesmo que seja um apóstolo, e ele ainda fala dele, e até mesmo que seja eu mesmo, se eu trouxer outro evangelho, além do qual já foi trazido para vocês, seja maldito, não aceitem. Por melhores que sejam as intenções. Pastor, mas ele tem boa intenção. A mentira, ela te destrói. Não interessa a intenção da pessoa. Mas a verdade te salva. Também não interessa a intenção da pessoa. Eu prefiro ouvir a palavra de uma pessoa falsa, que fala a palavra verdadeira, do que ouvir a falsidade de uma pessoa que se diz que ela é verdadeira.
Porque o que importa para nós é o conteúdo. O que importa para nós é o conteúdo. O que nos salva é o conteúdo do Evangelho. Então, queridos, ore não somente pelos 4 pregadores, que é o missionário, que é o evangelista, que é o pastor e os professores da igreja. Ore também para que Deus livre estas 4 classes de homens perversos e maus que se opõem ao evangelho do Senhor. Ore por isso. E ore para que você não seja um homem mau desse também. Para que você não acredite no outro evangelho. Porque quem acredita no outro evangelho não é um verdadeiro cristão. O outro evangelho não é evangelho. E um falso cristão não é cristão. Então, com a mensagem de hoje, eu encerro dizendo para os irmãos que a perversidade dos homens, ela se levanta totalmente contra as coisas de Deus. Elas não podem parar as coisas de Deus, mas vão se levantar. Os irmãos acham, por exemplo, que o comunismo, eu vou falar disso aqui só para um exemplo, tá? Porque existem outras. O comunismo, com todas as suas ideias, todas as suas doutrinas, os irmãos acham que isso é somente uma ideologia socialista? Os irmãos acham que isso é somente uma ideologia social que não tem nada a ver com religião? Eles se dizem ateus. Eles se dizem que a religião é o ópio do povo. Mas eles têm uma religião. A religião do paganismo. Por que eles querem o caos? Porque na religião pagã antiga, eles não viam a história como nós cristãos vemos. Nós cristãos vemos a história linear. A história tem início, tem meio e tem fim. Nós cristãos vemos a história com um rumo escatológico. Ela tem um final. E este final é com Cristo na glória ou sem Ele no inferno. Este é o final da história. Para os pagãos, antigamente, a história não era vista linearmente. A história sempre foi um ciclo. Ela termina e volta. Não só com a população se dizimando e recomeçando com outras ideias, que para eles isso é um ciclo, mas também com a própria destruição do planeta. A religião pagã sempre ensinou que o planeta foi destruído várias vezes, o universo recomeçou várias vezes, que esse Big Bang que eles acreditam aí é só mais um de vários ciclos que já existiram. Então, por isso que o comunista não tem nenhum peso na consciência de destruir a humanidade, de destruir a terra. Eles tocam fogo em tudo, está nem aí. Porque eles estão, na religião pagã que eles se encontram, eles estão ajudando a terra a entrar em um novo ciclo para eles. Isso é religioso, irmãos. Ninguém é ateu, ninguém. Todo mundo tem uma religião dentro de si. Ou é a religião cristã, que é a verdadeira e única, ou então é a religião pagã, demoníaca, mundana, animal, diabólica. Só tem essas duas. Não tem ninguém que não esteja fazendo alguma coisa com sentido religioso. Ninguém. Então a guerra, de fato, a Bíblia mais uma vez tem razão, é contra espíritos, potestades, e não carne e sangue. Então, ore para que Deus livre os pregadores da sua palavra dos homens perversos e maus. Por quê? Porque a fé Deus não deu a todos e nem vai dar. A fé Deus só dará aos seus escolhidos. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Ninguém, João 6,44, pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Somente o Pai pode levar alguém ao Filho. E se para chegar ao Filho precisa de fé, é exatamente isso que o Pai vai lhe dar, para que você chegue ao seu Filho. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar nesta noite em nome de Jesus.